Então, avançando, a grande pergunta é: por que esse livro? Né? Por que você escreveu esse livro? Para quê? O que você achava que você precisava sanar com esse O material? título, eu acho que o título já deixa saber, né, um pouco sobre. Gramática, sim, e daí? Porque o que tem. A gente eu via na escola, na sala de aula, uma dificuldade muito grande dos alunos. Eu brincava sempre com os meus colegas. Durante alguns anos, na última escola em que eu estive aqui, uma escola bastante tradicional aqui em Brasília, eu era coordenador de língua portuguesa. Então, eu tinha a oportunidade de conversar com os outros colegas professores de língua portuguesa, uma equipe gigante, com mais de 20 professores de língua portuguesa. A gente tinha a oportunidade de discutir essa coisa de, como é que eu faço para explicar isso? Como é que a gente faz para trabalhar aquilo e tal, né? Eu costumava brincar dizendo assim, que um dentista, por exemplo, quando ele começa um trabalho, quando ele começa a tratar um paciente, a boca do paciente está toda esculhambada, né? Quando ele termina, ele olha assim, com a cor mais linda, os dentes tudo lindo, tudo branquinho, tudo arrumadinho, né? Olha que lindo que eu fiz, né? Professor de língua portuguesa, assim, você começa o ano, vai, trabalha. Você chega no final do ano, no outro ano, quando o menino chega na série seguinte com o seu colega lá, parece que você não fez absolutamente nada. Nada aconteceu. Eu começava a me questionar, o que será que está acontecendo? Que tem esse trabalho, que assim, repetitivo, porque os meninos, às vezes, de uma série para outra, repete aquela mesma coisa que foi trabalhada, e vai repetir de novo, e eles, insistentemente, chegam ao final do ciclo básico, lá no ensino fundamental, no ensino médio, eu não sei isso aí. Cara, isso tem alguma questão aí, tem algum problema, onde é que está esse problema? E aí eu via, e cada vez mais, assim, crescente uma exigência, depois que o menino deixa a escola, de um domínio, de um padrão, que ia ser exigido dele lá numa redação de Enem ou de vestibular, seja lá do que for, ia ser exigido dele no cara quando vai fazer uma entrevista de emprego e tem que escrever lá alguma coisa. Eu falo, cara, os caras precisam disso, mas eles não conseguem, o trabalho que a gente faz a gente está surtindo efeito. Então, assim, a soma dessas duas coisas, e somada a essas duas coisas, uma terceira coisa, um discurso insistente, corrente, as pessoas dizendo, gramática, aí tinha um livro, gramática para quê? Aí, que gramática, que isso aqui é a dramática da educação. Eu falo, meu Deus do céu, que história é essa? Por que as pessoas começam a se questionar tanto sobre a importância do ensino de uma coisa? Eu estava trabalhando com isso e eu via como era, assim, como os alunos tinham dificuldade com uma série de questões outras que não tinham diretamente a ver com gramática, mas por falta de um determinado raciocínio gramatical, de um raciocínio linguístico ali que faltava. Eu falava, caramba. E aí eu comecei. Então, eu acho que um pouco da ideia desse livro foi um pouco da soma dessas três coisas, desses três elementos. Uma prática em sala de aula que eu vi que era muitas vezes infrutífera. Além disso, eu via que as crianças, os alunos iam chegando lá no final e iam, putz, eu preciso muito disso e eu não sei como é, o que eu vou fazer agora, que eu preciso desse conhecimento. E por trás disso, um discurso, tira isso, acaba com isso, não precisa mais disso. E aí eu comecei a falar, mas está errado, alguma coisa está errada. Eu acho que então a soma dessas três coisas foi que me fez, depois que eu já estava agora na academia e olhando também agora pelo outro lado, formando o profissional que vai para a sala de aula. E tem uma coisa também, lá quando eu estava na educação básica e quando eu era coordenador de língua portuguesa na escola, eu tive a oportunidade também de passar por um outro processo, que era um processo interessante, que era a seleção do profissional para trabalhar ali e para dar aula ali. E a gente via pessoas que vinham se candidatar e que não conseguiam, pasme, identificar o sujeito numa oração que ele mesmo escolheu. Ele trouxe o dado e ele colocava o dado ali, por exemplo, era uma construção passiva, sabe-se que a Maria comprou não sei o que lá, e ele dizia que a oração não tinha sujeito. Aí você falava, mas como não tem sujeito? Aí você ficava. E aí a gente tentava ver se o que ele estava fazendo era tentar pegar, partir de algum ponto de vista mais analítico, linguístico e pensar na possibilidade daquele ser como um indeterminador. Não era nada disso. Ele não reconhecia que se tratava de uma construção passiva ali. Ele simplesmente dizia, não tem sujeito. E aí você fala, mas foi o dado que foi você que trouxe. Então, assim, veja bem, quer dizer, o profissional saindo do curso de letras sem a menor condição de ensinar aquilo que ele precisava ensinar, porque você está sendo contratado para ensinar, para trabalhar isso. E agora? O que você vai falar? Então, quando as coisas começaram a se somar assim, e quando eu cheguei na academia, e eu tive mais, assim, uma folga maior, porque a gente, quando trabalha com a educação básica,
é uma loucura, uma correria, a gente trabalha muito, uma carga horária sobre-humana de trabalho. Aí eu tive um pouco mais de sossego para organizar todas aquelas ideias que foram sendo construídas ao longo desses 20 e tantos anos. Que é essa coisa de pensar em por que a gramática é importante, sabendo que ela já tinha essa convicção de que era importante, né? Mas pensar por que ela é importante, para que ela serve. Então, gramática sim, sim. Daí, por que não? Por que não pode ter gramática? Acho que o título já vai mesmo nessa direção, né? Então, é um antidiscurso, um contradiscurso ao discurso corrente, que é o de eliminar completamente a gramática do currículo dos meninos, né? Eu compartilho essa sua visão, essa sua preocupação com esse discurso antigramatical. Em parte é um discurso um pouco de time, né? Um pouco de para nós elevarmos o status da linguística, nós precisamos diminuir o status da gramática, né? Então é um pouco um discurso que nós temos que ter um pouco cuidado. É um discurso interesseiro, né? Tem um interesse aí por trás. Como se não fosse. Não quer Como dizer se que não gramática haja coisas certas que são ditas, mas há um interesse aí. A gente está vendo o discurso de um lado.